Olá pessoal, meu nome é Concécio e essa é mais uma live do canal Deus Sem Igreja. Hoje eu quero falar que você não tem que aguentar sozinho. Em Mateus 11:28, Jesus disse: "Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei." O que significa esse venham a mim? Se Jesus não está mais aqui na carne e osso, como fazemos para ir até Ele? A primeira coisa importante a entender é que descansar nos braços de Jesus não significa ficar à toa sem fazer nada, não significa ignorar o que nos preocupa ou nos aflige. Muito pelo contrário, nós vamos até Ele carregando todo o nosso peso, procurando renovar as nossas forças para aguentar a luta do dia a dia e também buscando alívio de toda essa carga que temos que levar. Nos versículos seguintes de Mateus 11, Jesus continua falando: "Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, porque o meu jugo é suave e minha carga é leve." Para quem não sabe o que é um jugo, é aquela peça de madeira que é colocada em cima dos bois para atrelar o boi a uma carroça ou um arado. No dicionário, o sentido figurado de jugo está definido como uma sujeição imposta pela força ou autoridade, uma opressão. Então todo o peso que nós carregamos nesse mundo, seja a carga pesada de responsabilidade, de trabalho, de obrigações, seja cobrança que é feita sobre nós por outros ou por nós mesmos, tudo isso é o nosso jugo, a carga que nós temos que carregar. E quando Jesus nos diz para irmos até Ele e tomar o jugo dele sobre nós, não significa que temos que colocar mais uma carga em cima daquilo que nós já carregamos. O apóstolo Pedro escreveu no 5º capítulo da sua primeira carta, 1 de Pedro 5:7, "Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele cuida de vocês." Então, quando chegamos a Jesus levando todo o nosso peso, o que temos que fazer é descarregar esse peso que nós levamos tão pesado nos ombros largos de Jesus e colocar o peso dele sobre nós, porque a carga dele é leve. Como ele mesmo disse: "O meu jugo é suave e a minha carga é leve." Descansar nele é exatamente o que nós precisamos fazer para renovar a nossa força, para dar uma pausa da luta e recarregar as baterias. Chegar para Ele e falar: "Jesus, eu não estou dando conta de carregar isso, me ajuda." E quando fazemos isso, também estamos demonstrando para Deus que Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, Ele é que é a nossa força, é nele que está toda a nossa confiança. E você precisa realmente acreditar nisso quando for descansar em Jesus, porque senão vai ficar só encenando um falso descanso, uma falsa confiança que você não tem, porque você não acredita. Aí nem você, nem a situação vão mudar. Quando você tem um problema de saúde, passa por uma cirurgia bem sucedida, o médico te libera para ir para casa e normalmente recomenda o descanso necessário para concluir o processo de cura e restauração do seu corpo. Ou seja, você é liberado para voltar às atividades normais, mas ainda tem que descansar para concluir o processo de cura, para permitir que o seu corpo se cure. E com o nosso espírito é a mesma coisa. Precisamos descansar sempre para receber a cura divina. Nós, cristãos, sabemos que Jesus é Deus, o Filho de Deus encarnado que viveu entre nós. Sabemos que Ele é o poder criador de Deus, porque está escrito lá no Evangelho de João, João 1:3, "Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez." Deus falava e Jesus criava. Mas mesmo assim, quando Jesus estava na terra, vivendo no corpo de um homem, ele sempre tomava tempo para descansar
o seu espírito nos braços do Pai. Sempre se retirava para orar, conversar com Deus, ter comunhão com o Pai. Muitas vezes seu corpo físico ficava tão cansado e desgastado que ele até conseguia dormir num barco sacudido no meio de uma tempestade, como está lá em Marcos 4:38. Mas nós lemos várias passagens em que Jesus se isolava para ter um momento a sós com Deus e se renovar. Lá em Mateus 14:23, despedida a multidão, ele subiu ao monte para orar à parte. Ao cair da tarde, estava ali sozinho. Marcos 1:35, levantando-se de manhã muito cedo, ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Em Lucas 5:16, ele, porém, se retirava para lugares desertos e orava. Jesus reconhecia a necessidade de parar para se recarregar. Não só o corpo físico, mas principalmente o seu espírito. Ainda que estivesse cheio do Espírito Santo, ainda que o poder de Deus fluísse o tempo todo no seu corpo, ainda assim ele sabia que precisava de ter momentos a sós com Deus para recarregar o seu espírito, para renovar a sua alma. E se ele, que é Deus, precisou desses momentos de recarga enquanto estava aqui na terra, quanto mais nós que somos meros mortais. Não podemos desprezar o poder que recebemos nos momentos a sós com Deus. O alívio da recarga, a renovação da nossa esperança, o fortalecimento da nossa fé. Tudo isso acontece quando tomamos tempo com Jesus, tempo com Deus. Foi por isso que Jesus repreendeu Marta quando ela veio até ele reclamando da sua irmã Maria. Essa história está lá em Lucas 10, de 38 a 42. Entrando numa aldeia, uma mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Ela tinha uma irmã chamada Maria, que se assentou aos pés de Jesus e ficou ouvindo a sua palavra. Mas Marta andava ocupada em muitos serviços e se aproximou de Jesus e disse: "O senhor não liga que a minha irmã me deixe trabalhar sozinha? Fale para ela me ajudar." E Jesus respondeu: "Marta, Marta, você está ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a melhor parte, e essa não vai ser tirada dela." A Maria estava fascinada com Jesus e só queria ficar ali sentada aos pés dele, escutando tudo o que ele tinha para falar e para ensinar. É claro que os serviços da casa também tinham que ser feitos, mas todas eram coisas que elas faziam todo dia. A visita de Jesus em carne e osso na sua casa não era algo comum do dia a dia. E a Maria percebeu isso e deu prioridade total a Deus. Como o próprio Jesus falou em Mateus 6:33, busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vão ser dadas a vocês. Buscar primeiro o reino de Deus significa dar prioridade às coisas que são de Deus, antes das nossas. Mas isso é muito fora do comum no mundo de hoje em dia. Se você está cheio de compromissos e não tem tempo para nada, muito provavelmente vai cortar o seu tempo com Deus. Porque aos olhos do mundo, esse tempo não é importante, não é uma prioridade. Você pode passar sem ele. Sim, pode. Da mesma maneira que pode passar um dia sem comer, ou até 2 ou 3, não sei quanto você consegue aguentar. Mas com certeza vai sentir os efeitos de ficar sem comer. Eu experimento isso com clareza na minha vida, porque eu procuro parar todos os dias, pelo menos 1 hora na parte da manhã, para ler a Bíblia, fazer minhas orações, escutar a Deus, mas nem sempre consigo. E algumas vezes surgem compromissos que me desviam do meu tempo com Jesus. Quando me dou conta, já perdi a hora, não dá mais para voltar atrás. O dia começou acelerado e eu perdi a oportunidade. Mas eu me consolo no fato de que eu posso tentar de novo no dia seguinte. Mas o inimigo da nossa alma sabe do poder renovador desse tempo junto com Deus. E ele sempre vai se esforçar ao máximo para atrapalhar, para me impedir de ter um tempo de renovação com Deus. Ele vai usar coisas ruins e coisas boas,
compromissos de altíssima importância, tarefas repentinas que surgiram e até emergências no meu dia. E aí, se eu deixar, acabo ficando 1, 2, 3, até mais dias sem parar para me renovar. E quando me dou conta, estou tendo pensamentos negativos, sendo influenciado por dúvidas, assombrado pelo desencorajamento, e os problemas começam a aumentar de tamanho. Mas na verdade é a minha fé que começa a diminuir, a minha esperança que vai enfraquecendo, a confiança em Deus fica abalada, porque eu não tomei tempo para me renovar e descansar com Ele. É claro que isso não é uma lei, não é um mandamento, você não é obrigado a tomar tempo com Deus todo dia. Aliás, tem muita gente que não faz isso e é o mais comum. A maioria das pessoas no mundo nem se dá conta dessa necessidade, nem sentem falta. Passam dias, meses e até anos sem um momento de renovação e descanso aos pés de Jesus. Muita gente nem sabe que pode ter isso. E é por isso que elas acabam indo atrás das inúmeras soluções do mundo para o alívio das suas angústias, preocupações, mágoas, problemas. O mundo tem um arsenal enorme de opções para quem quer alívio de problemas. São tantas as variedades, coloridas e especialmente preparadas para o seu caso, que você nem sonha em buscar a Deus. Não tem nenhum problema que um bom comprimido ansiolítico não resolva, nenhum trauma que não seja curado com algumas sessões com um especialista. Para tudo tem uma solução lógica, prática e mais maneira do que a Bíblia. E assim a humanidade segue o seu caminho, carregando o mesmo peso, ignorando a solução divina e desprezando a mão estendida do seu Criador. Acreditar em Deus é fora de moda. Escolher se curar através da receita do Criador é um atestado de insanidade. Deixar de confiar nos médicos e na ciência é o auge da insensatez. Afinal de contas, quem você pensa que é cristão fraco e ingênuo? Mas como Jesus ensinou na parábola de Mateus 7, 24 a 27, aquele que escuta as minhas palavras e as pratica é como o homem inteligente que construiu a sua casa sobre a rocha. Veio a chuva, os rios transbordaram, os ventos sopraram contra a casa, mas ela não caiu, porque foi construída firme sobre a rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e as despreza é como o homem tolo que construiu sua casa sobre a areia. Veio a chuva, os rios transbordaram, os ventos sopraram contra aquela casa e ela caiu, e a sua destruição foi enorme. Porque não importa toda essa conversa, pompa, essa ilustre cultura da sabedoria humana, quando as paredes começam a ruir e o prédio começa a desabar, a verdade vem à tona. A geração de hoje parece que vive como se estivesse dentro de um cenário de cinema. Sabe aqueles cenários antigos que eram feitos de madeira na frente, por trás não tinha nada, era uma moldura pintada e atrás uns pedaços de pau segurando? É isso que parece a realidade do mundo hoje em dia. Tudo fabricado para você acreditar num mundo superficial, um maravilhoso mundo sem Deus. São muitas opções à sua escolha, tudo que você quiser ou imaginar. Menos esse tal de Jesus. Temos vários tipos de deuses, é só escolher um. Mas Jesus não, ele é muito careta, muito radical, muito engessado, não se adapta ao nosso mundo moderno, não consegue nos acompanhar. Aí o sujeito segue carregando a carga, morrendo de estresse, de preocupação, insônia, ansiedade, angústia, dor de cabeça, doenças físicas resultantes de toda a pressão e nem pensa em dar uma chance para Deus. Mas é Ele que sempre esteve lá com a mão estendida para te ajudar e curar. Sempre falando, venha a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. No Salmo 37, o rei Davi já tinha ensinado essa fórmula lá atrás. Ele escreveu,
Confia no Senhor e faça o bem. Habita na terra, vive tranquilo, se alegre no Senhor. Ele vai te dar os desejos do seu coração. Entrega os seus caminhos ao Senhor. Confia nele e ele vai fazer tudo. Descanse no Senhor e espere nele. Descanse no Senhor. Esse é o segredo. Descansar em Deus. Ah, tudo bem, mas como que eu faço isso? Eu estou cheio de problemas. Não tem cabeça para ficar rezando. O Salmo 91, 1, está escrito: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Ou seja, você tem que morar com Deus. Ah, mas para isso eu tenho que morrer e ir para o céu. Não, não nesse sentido. Esse mesmo Salmo 91 continua ensinando, lá nos versículos 9 e 10, que se você fizer do Senhor o seu refúgio e a sua habitação, nenhum mal vai acontecer e nenhuma praga vai chegar até a sua casa. Tá bom, mas como que eu faço isso? Habitar em Deus significa fazer de Deus a sua casa, a sua moradia, morar nele, viver nele. Muita gente confunde viver em Deus com seguir as leis de Deus. Não, tem nada a ver uma coisa com a outra. Viver em Deus é pensar nele, ocupar a sua mente com ele, com as coisas dele. Ah, mas aí eu vou ter que ficar pensando na Bíblia o tempo todo. Não, ler a Bíblia ajuda, mas não é só isso. Eu achei engraçado como as pessoas pensam a respeito da Bíblia. Você fala de Jesus, é como se falasse de um xarope velho para tosse, ou algum remédio amargo, uma receita mofada, de conselhos ultrapassados que não ajudam em nada. O inimigo de Deus conseguiu convencer o mundo todo que a Bíblia é um livro ultrapassado, desatualizado, inútil, cheio de contos da carochinha. Assistir um filme de super-herói é mais legal do que ler a Bíblia, claro, óbvio. Mas não é. É aquela coisa do apetite. Se acostuma a comer hambúrguer do McDonald's com Coca-Cola, aí acha que um prato de arroz com feijão, filé mignon, salada é uma coisa inútil, desprezível e ultrapassada. Na verdade, você que tem um apetite espiritual pervertido, gosta de coisas estragadas e estraga o seu espírito por causa disso. Ah, mas a Bíblia é chata. Se alimentar bem e fazer exercícios também é. Mas você só fica com um corpo bonito e saudável se fizer. Eu te desafio a ler a Bíblia e buscar nela a sua fonte de inspiração e renovação. Eu não confio muito nessas ideologias que desprezam a Bíblia como verdade absoluta de Deus. Já gravei alguns vídeos sobre isso. Porque a Bíblia é o livro mais louco que já existiu na história do mundo. Um livro composto de 66 livros, escrito por 40 autores diferentes, que viveram em épocas diferentes, culturas diferentes, governos diferentes, locais diferentes, ao longo de um período de 4.000 anos. E todos esses autores foram pessoas diferentes, uns foram reis, outros profetas, pastores, agricultores, homens e mulheres de diferentes camadas sociais, todos contando a história do mesmo Deus. Cada livro completando o outro. Aí vem um Zé Ruela qualquer, escreve um livro para substituir a Bíblia, ou para explicar a Bíblia segundo a sabedoria do Zé Ruela. Sempre tem alguém tentando desacreditar a Bíblia ou sumir com ela. Esse livro já sobreviveu a inúmeras tentativas de destruição ao longo da história da humanidade. A Bíblia foi e ainda é o livro mais vendido de todo mundo. E até a própria igreja no passado tentou ocultar a Bíblia do povo e evitar que ela fosse traduzida e lida. Mesmo hoje em dia, ela é recomendada sob supervisão e orientação de um pastor, um padre, seminarista, teólogo ou estudioso. A verdade é que ela foi escrita e preservada de uma forma tão milagrosa todo esse tempo por uma razão, para você ler. Teve uma pessoa, uma vez, que questionou a autenticidade da Bíblia, sobre as traduções e se o que nós estamos lendo realmente é verdade.
E a minha resposta foi a seguinte: se Deus é mesmo Deus Todo-Poderoso, Ele tem poder para manter aqui nesse mundo um livro com a sua história verdadeira. Se Ele não tiver poder para fazer isso, Ele não é Deus. E não existe nenhum outro livro que sobreviveu por toda a história da Terra como a Bíblia, que foi sendo escrito ao longo das eras e hoje está aí à disposição para quem quiser ler e aprender com ele. Então a receita para aliviar a sua carga é: se aproxime do Deus verdadeiro, Pai de Jesus, autor espiritual da Bíblia. Como diz em 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura é divinamente inspirada, ou seja, foi escrita por inspiração divina. E a melhor forma de comprovar é experimentando. Assiste lá o meu vídeo sobre ler a Bíblia e siga as minhas recomendações para não ficar naquela leitura cansativa de Números, Deuteronômios, Levíticos, leis e leis e leis. Compre uma versão atualizada para não ficar preso no português arcaico. E tome o seu tempo com Deus. Tome o seu tempo com Deus aos pés de Jesus, cada dia. Seja pouco, seja muito, mas faça sempre. Sempre que puder. Se ler alguma coisa que te deixou meio confuso, pode me perguntar, ou se preferir, pergunte para alguém do seu gosto. Mas não deixa de ter o seu tempo com Jesus. Sentar aos pés dele, ouvir os ensinamentos, deixar a sua carga com ele. Ler os Salmos de Davi, puxa, as letras das músicas que ele cantava para Deus. Tudo isso vai te fortalecer, renovar a sua fé, e você vai perceber como a sua carga vai ficar mais leve e como a sua visão vai ficar mais clara. E aí você vai experimentar o que diz o Salmo 91, 14, 15 e 16. Deus falando: porque Ele me ama, eu cuidarei dele. Vou colocá-lo num alto retiro, porque Ele conhece o meu nome. Ele me busca e eu respondo. Estou com Ele na angústia, o livro e o glorifico. Dou a Ele muitos dias de vida e lhe mostro a minha salvação. Você não tem que aguentar sozinho. Jesus está com a mão estendida para te ajudar. Mas Ele não te força. Fica lá esperando, de braços abertos. Quando você o buscar, vai encontrar. Então não perca tempo, não demore. Busque Ele, lendo a Bíblia, lendo textos inspirados, conversando com Ele, assistindo vídeos sobre Ele, filmes que fortaleçam a sua fé. Ocupe sua mente com Deus, com Jesus e com fé. Você vai sentir diferença. Eu sinto. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado.